de rever, né? Ou até vocês que já assistiram podem rever também. Eu vou desativar o som, mas se alguém quiser falar, por favor, pode desativar, ok? É só para não ficar com muito rumor. Muito barulho. O papel é uma coisa muito curiosa. Teve uma época, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer a terapia do papel. Eu sempre escrevi muito sobre todos os meus pacientes. Hoje em dia, eu já nem escrevo mais em papel, eu tenho o Remarkable, que é um bloco de notas digital. Mas antigamente eu cheguei a ter mais de 270 cadernos. Então, vocês imaginam a louca do caderno. Eu escrevia muitos cadernos. E eu comecei a fazer isso comigo mesmo, escrever coisas sobre mim no meu caderno. E esses meus cadernos estão guardados, porque eu não quero dar fim neles. Eu não passei por digital. São folhas mesmo. Gente, vocês sabiam? Eu tenho minha personalidade é busca por, meu temperamento é busca por novidade. Então, o que acontece é que o meu temperamento, que é busca por novidade, que é um dos tipos que eu expliquei para vocês, ele tem a tendência a ser impulsivo e raivoso. Tem um lado ruim dele, que ele é muito inovador, ele faz de tudo, ele busca sempre novidades, ele está sempre interessado em coisa nova, mas ele se desestimula das coisas, né? Deixa de gostar rápido. E ele tem muita raiva retida, né? 270 cadernos, Luana, é isso mesmo. Ele tem muita raiva retida, então ele é impulsivo, né? Raivoso. E a forma que eu consegui controlar a minha raiva, gente, pasme, foi escrevendo. Olha que lindo. Porque quando eu tava com raiva, eu tava me sentindo mal, eu ia, catava o caderno, blá, 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 escrevia tudo desgovernadamente, tudo que vinha na minha cabeça. Meu marido uma vez até pegou o caderno e ficou até chateado comigo, porque as coisas que eu escrevia lá não era para ele ler, né? Mas enfim, ele leu. E ele ficou um pouquinho triste. E eu falei para ele, não, é só coisa da minha cabeça que, né? E aí eu aprendi a adquirir, eu não vou chamar de autocontrole, tá bom? Porque eu não gosto da ideia de que a gente pode se controlar. Eu acho que a ideia é que a gente pode se conhecer o suficiente para se modelar. Porque controlar é ruim. Se a gente tem que ficar controlando-se toda hora, significa que em algum momento você vai perder o controle. E se você vai perder o controle, obviamente não vai ser muito bom, nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu me modelei bastante através dos cadernos. Escrevi tudo que eu estava sentindo com raiva lá. E depois, era muito legal. Uma semana depois, 10 dias depois, eu ia ler aquilo que eu escrevia. E eu falava, nossa, que louca, cara. Não sinto mais nada daquilo. Era mó bom, porque a sensação de que você tinha conseguido resolver aquilo. Outra coisa acontecia que eu conseguia, a partir do caderno, se eu tive 3, 4 ataques de ira, eu conseguia comparar se naqueles ataques de ira as coisas eram iguais, né? Que às vezes no seu ataque de ira você tem as mesmas sensações. Daí eu vou contar um segredo pessoal que não tem nada a ver com a aula de hoje, tá? Mas eu vou contar. Eu passei por um problema de rejeição na infância. Quem já me acompanha há muito tempo sabe a história do portão, né? Que eu já contei para as pessoas que me acompanham. Que eu, quando era pequenininha, eu tinha uns 6 anos de idade. Não, 7 anos, porque eu estava na escola, tinha 7 anos. Eu briguei com a vizinha da frente por uma coisa nada a ver. E naquela época todo mundo brincava na rua. Essa vizinha da frente, ela tinha dinheiro. Então o pai dela comprava os melhores brinquedos para elas e chamava as crianças tudo para ir para casa dela e me isolava. E eu ficava no portão de casa chorando, pedindo pelo amor de Deus para alguém brincar comigo. Minhas amiguinhas, criança é fogo, né? Criança é interesseira. A criançada via que ela tinha os melhores brinquedos, obviamente queria brincar com ela, não tinha nenhum interesse em brincar comigo. E aí ia brincar com ela, obviamente, né? E o nome dela é Márcia, gente. Mas hoje a gente super se conversa, fiquem tranquilos, ela é o amor. E aí o que aconteceu é que eu acabei criando uma depressão com muita pouquíssima idade. 7 anos de idade eu já comecei a ter a crise de depressão. E comecei a me sentir muito rejeitada. Eu senti essa rejeição e modelou dentro de mim uma sensação, um mindset de rejeição, que tudo que alguém fazia, eu sentia que a pessoa estava me rejeitando. Então, como que isso atingiu minha vida, né, pessoal? Dizendo para vocês. Atingiu que, por exemplo, eu trabalho com terapias, com psicanálise. E o paciente, uma hora ele quer fazer a terapia e outra hora, quando começa a apertar o buraco, dói nele, né? Ele muitas vezes quer parar. Quando ele parava, eu sofria 2 semanas, pensa isso. Olha a situação que eu me colocava. Eu ficava mal 2 semanas. Meu Deus, ele não me quer mais, né? Será que eu errei em algum lugar? Será que eu fiz alguma coisa errada? Enfim.
A mesma coisa acontecia com a família do meu marido, acontecia com o meu marido, que eu achava que todo mundo me rejeitava, porque se alguém não falasse oi pra mim, pronto, não falou oi, é sinal que não gosta de mim, não me quer bem. Então, e eu atraía a rejeição pra minha vida. Eu ia nos lugares, às vezes as pessoas não me cumprimentavam, era incrível isso, eu atraía, parecia que eu era um imã de pessoas pra rejeitar. E o que aconteceu foi que o caderno me ajudou a enxergar isso. Quando eu comecei a escrever muito, eu comparava os ataques de raiva e eu cheguei a, tipo, eu me lembro de 4 folhas assim, e eu falei, nossa, gente, olha só. Eu senti a mesma coisa aqui, 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 aqui. E hoje nós vamos falar sobre isso, inclusive, a projeção que a gente tem nas pessoas, né? Então, eu tô contando uma história pessoal para vocês poderem entender que isso acontece até comigo, não é só com vocês, né? Bem-vindo ao mundo, somos humanos e todo mundo passa por isso. E essas projeções da rejeição que eu tinha dentro de mim, eu projetava em todas as pessoas que estavam à minha volta. Então, se o meu marido, sei lá a família dele não gostava de algum comportamento meu e ele não me defendia perante a família dele, cara, eu chorava que nem uma criança. Eu não tô brincando pra vocês, é chorar que nem criança de verdade. Eu regredia na fase que eu passei do portão da casa da minha mãe. Ao ponto do meu marido não saber o que fazer comigo, de não saber como curar minha dor, porque eu chorava, chorava de me despedaçar. E nem eu conseguia explicar por que eu estava chorando compulsivamente daquele jeito, porque alguém não gosta de mim. E aí eu orava para ele e falava assim, você não me defende, você não gosta de mim, porque se você me gostava, você me defendia. Aí vem, tá, gente? O mindset. Meus pais, naquela época, gente, os pais da gente eram bem ignorantes, né? Vamos ser sinceros. Meu pai era gente de roça. A minha mãe e meu pai não foram na minha defesa. Não me tiraram daquela situação. Eles largavam, minha mãe deixava eu no portão chorando. Ela vinha e falava, filha, entra pra dentro e tal. Mas ela não tinha, minha mãe não tinha, coitada, psicologia para lidar com aquilo, sabe? Não foi ensinada a lidar com aquilo. Então eu ficava naquele portão chorando horas e horas e ninguém ia lá me defender, ninguém ia lá falar com meus amiguinhos, ninguém ia lá falar com aquela menina que estava judiando de mim, com os pais dela, eles faziam festa na rua, aí chamava todo mundo da rua, só não chamava minha família. E o portão de casa aberto, todo mundo vendo, né? Eu não podia comer o que eles comiam, eu não podia ter o que eles tinham. Então, acabava uma situação horrorosa. E aí, nessa hora que eu consegui comparar as sensações que eu descrevi nas 4 folhas, olha, é a danada da Márcia, eu vou matar ela. Aí eu matei. Só que dentro de mim, a Márcia está viva. A Márcia nunca mais me possuiu com a graça de Deus, nosso Senhor. Então, parece que é bobo isso que eu tô falando para vocês. Gente, eu sou terapeuta há muito tempo, tá? Não é pouco, não. E essas coisas aparecem pra gente, e se você não estiver atenta, vocês pensam assim, ai, fulano é psicólogo, é psicanalista, não passa por isso. É mentira, tá? Passa sim. A diferença é que talvez, se a gente não está muito atento, isso atrapalha no trabalho que a gente faz. Vocês, se vocês não ficarem atentos, o máximo que vocês fazem é tropeçar no cadarço e cair. A gente, eu acabo, infelizmente, influenciando na vida dos outros. Porque eu vou criar as minhas rejeições na pessoa. Daí quando alguém, sei lá, eu chego um paciente e me conta, né? Ai, porque fulano me rejeitou. Eu falo, não, porque o que você deve fazer, se chama transferência, é ir lá e xingar. Vai lá falar com ele. Onde você viu? Ele não pode fazer isso com você. Você vai... Aí eu vou tomar a postura do que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim, como terapeuta. Por que que a função do terapeuta, quando ele faz reparação parental, né? Que a gente faz reparação parental também, a gente ocupa o lugar dos pais. Tem que tomar muito cuidado para não ter a transferência, para não transferir para o outro aquilo que é dele. Porque se ele for mal trabalhado, ele joga pro outro, né? Se meu casamento tiver uma porcaria, eu mando os outros se separar. Olha que delícia. Pensa, que bom, né? E, e a verdade é isso, gente. Tem que ter uma cabeça bem bacana. Então, não é que a gente não sofre com essas condições. Talvez a gente tenha muito interesse em estar sempre trabalhando essas questões para não acontecer de estragar, né? Ou de influenciar negativamente na vida de alguém. Porque a gente vai, não é só destruir a nossa vida ou as nossas coisas, é a dos outros, né? Porque você destruir o seu brinquedo, tá tudo bem, mas vai destruir o brinquedo do amigo? Aí é ruim, né?
Não é assim que a mãe da gente ensina, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que, na semana passada, quando a gente conversou, acho que foi a Cris que colocou uma questão sobre projeção, que eu expliquei para vocês, porque ela falou: ah, eu não concordo quando um terapeuta diz que a gente vê no outro aquilo que a gente, né? A gente critica no outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Que eu expliquei para vocês sobre a projeção. E naquela explicação pequenininha que eu dei, porque a aula de projeção não fazia parte desse curso, eu resolvi colocar para vocês porque acho que, pela quantidade de mensagens que eu recebi, entendo que bastante gente realmente passa por isso, né? E daí, em consideração a vocês que estão fazendo o curso, eu resolvi introduzir essa aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês precisam me perguntar, ok? Não era parte do script, mas como eu acho esse tema muito bacana e importante, eu acho que é legal trazer para vocês. A projeção, ela tem dois tipos principais de projeção. A gente tem que tomar cuidado para não misturar o que é projeção, o que é amortecedor, o que é introjeção. Então, a gente tem a introjeção e a gente tem a projeção. O que é introjetar, Vivi? É quando a energia que está dentro eu jogo para fora. Eu introjetei o modelo da minha mãe. E aí o que eu começo a fazer? Parecer com a minha mãe. Tá? Então, toda vez que eu introjetar, eu estou inserindo o objeto para dentro. Ok? Então, eu introjetei meu pai. E aí eu passo a ter comportamentos do meu pai. Mesmo sem perceber. Eu introjetei uma situação ruim que aconteceu comigo. Sei lá, alguém passou a perna em mim, eu começo a passar a perna nos outros. Eu introjeto a situação. Projeção é quando eu jogo para o externo culpa que carregam as outras pessoas. Então, por exemplo, para eu não culpar meu pai e minha mãe, eu culpei meu marido que não estava me defendendo ali naquele momento. Então, eu projeto para o externo sempre. Eu jogo a culpa no externo. E muitas vezes a gente não joga a culpa em quem deveria, né? Não que existe essa coisa da culpa, mas resumidamente assim, na minha cabecinha, dentro daquilo que eu vivi, da realidade que eu criei para minha cabeça, meus pais eram culpados por não me defender. Só que para eu assumir a dor de que meus pais eram culpados e não me defenderam, ou seja, houve um abandono parental, nesse caso em específico, meus pais eram super bacanas, mas assim, nesse caso houve um abandono parental, para eu não passar por isso, eu guardei aquilo dentro de mim. Quando eu casei, eu culpava meu marido. Então, isso é uma projeção. Então, uma pessoa tá tendo atitudes igual ao do meu pai comigo. E eu odiava meu pai. Aí eu começo, ao invés de eu odiar as atitudes do meu pai, eu começo a odiar aquela pessoa. Eu projeto a mágoa que eu tinha do meu pai naquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa a sessão de terapia, os primeiros dias da sessão assim, a gente não pergunta sobre pai e mãe. Dificilmente a gente pergunta nas primeiras sessões sobre pai e mãe. Porque a gente deixa o paciente falar. Se ele vir trazer o pai e a mãe para a sessão, daí ele trazendo o pai e a mãe, a gente pode mexer. Porque o pai e a mãe é santo. Diga-se de passagem, o pai e a mãe é santo. Se ele trouxer, aí pronto, a gente pode mexer. Se ele não trouxer, Vivi, na primeira, ele não trouxer na segunda, daí o objeto vai ficando cada vez mais santo. E quanto mais santidade esse objeto tem, mais projeção as pessoas criam no externo. Entendeu? E aí é mais trabalho para você. Porque se o pai e a mãe é santo, significa que ele está jogando essa santidade em alguém que está à volta dele. Às vezes você pega casamento, eu trabalho com terapia familiar. Aí você pega casamento, por exemplo, e percebe que a mulher tá culpando o marido de coisas que o marido não faz e nem entende. Ele fala, ela é louca, que eu não faço isso. E não é que ela é louca, ela enxerga ele a fazer isso.
Ela enxerga de verdade, dentro da realidade dela, ela criou aquele cenário passa a ser a realidade. Porque no cérebro da gente não existe verdade. A verdade é a interpretação que você dá para o que você vê. Agora, quantos milhões de interpretação nós temos? Então, se eu olhar o azul, e o azul me arremete a uma cor de, sei lá, o dia de um acidente que matou minha mãe. Que eu vou achar do azul? O que eu vou interpretar com o azul? Ai, o azul é horrível. Odeio azul. Porque é uma interpretação. Agora, o azul é feio? Não. O azul é bonito? Pode ser que não. Pode ser que tem outras cores melhores. Eu não estou discutindo isso, mas não é o azul em si, mas é a interpretação que eu dou. O fato é que a maior parte das vivências que você tem são armazenadas no seu cérebro, na projeção de imagem, no nosso raio-x de imagem. E essa amígdala cerebral, esse córtex cerebral que faz as leituras da amígdala, os raios-x, o que ele faz é constantemente tentar pegar as imagens que você está olhando e codificar como algo conhecido. Então, o que ele faz como mecanismo de defesa é pegar o que você está vendo e projetar dentro de você aquilo. Se alguma coisa é um pouquinho parecida, se alguém levanta a mão e eu já apanhei, pronto, eu acho que essa pessoa é agressiva e vai me bater. E a interpretação que eu acabei de colocar, porque eu tenho uma imagem dentro de mim codificada com alguém que levanta a mão e bate. Né? Já ouviu falar que cachorro cachorro quando apanha muito tem medo até de salsicha? Então, mordido por cobra, né? Picado por cobra tem medo de salsicha. Porque é uma projeção. Então, eu quero que vocês entendam a projetividade. Projetividade não está só no que tem em mim. Vive, então, o que tem em mim, eu enxergo nos outros? Não necessariamente. O que tem em você é uma introjeção. E às vezes a introjeção dá raiva, sim. Ainda mais se eu nego a referência que eu copio. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu também tenho outra historinha. Eu não gosto de contar muita história de paciente, não. Vocês vão perceber, eu conto mais histórias minhas mesmo, tá bom? Tem pacientes que me acompanham há bastante tempo e eu não gosto muito de ficar falando de paciente. Eu falo mais de histórias da minha vida. Quando eu era solteira, o meu pai era muito agressivo com a minha mãe e eu cresci vendo essa agressividade dele com a minha mãe, assim, dele tratar a minha mãe mal e tal. E eu cresci com a cabeça assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Nunca. Eu jamais vou deixar que alguém faça o que minha mãe passa. Eu nunca serei, eu nunca vou permitir que alguém seja. E eu cresci e eu comecei a namorar com meu marido muito cedo, eu tinha 15 anos, ele foi o único namorado assim da minha vida, o único homem, pessoa com quem eu casei e tudo, não tive muitas pessoas de namorado. E ele foi com quem eu perdi a virgindade, com tudo quanto, meu marido é o homem da minha vida. A gente tá junto desde que era muito novo, tinha 15 anos quando eu conheci. E ele, coitado, óbvio, né? Por ele ser o primeiro e único, ele sofreu as consequências, né? De ter escolhido essa sina, né? Como ele diz, para a vida dele. E o que aconteceu com o meu marido? Ele passou a ficar muito perto de mim e eu passei a ser muito agressiva com ele. Quando a gente se casou, eu era nossa senhora, na espora da bota. Eu brigava sobre tudo, eu xingava tudo. Quando eu me dei conta, eu passei a realmente não ser como a minha mãe. Eu passei a ser como meu pai. E aí, na hora que eu me dei conta disso, porque era uma introjeção, aquilo, o objeto que eu mais odiava no senso de parecer ou de ter referências, passou a ser eu. Eu tinha introjetado meu pai e eu tratava o meu marido como o meu pai tratava minha mãe. Para eu não ser a minha mãe, eu fui meu pai. E aí, quando eu me dei conta que meu marido falou, não aguento mais, se você não melhorar o jeito de me tratar, se você não for mais carinhosa, eu não vou ficar, porque quem que fica também perto de alguém que tá o tempo todo, né? Sendo grosseiro, estúpido. Eu realmente, é que assim, eu sou construída, tá, gente? Eu falo que eu brinco que eu encontrei Jesus.
Mas é uma construção, não é algo que eu nasci pronta, não, viu? Foi bastante trabalho. O fato é que realmente eu era muito estúpida. Eu chegava numa loja de roupas e perguntava para a vendedora se tem blusa branca. Ela falava, tem essa azul, tem essa rosa, tem essa vermelha. Eu dizia, você não entendeu? Você tem blusa branca? Meu marido olhava para mim, Viviane, você foi tão estúpida. Não, eu fui direta. Ela não tá entendendo o que eu falei? Eu falei blusa branca. Porque ela tá querendo trazer azul, verde. Não tá, ela não escuta o que eu tô dizendo? Então, pensa, gente. Aí fala que um ser desse pode viver em sociedade? Claro que não, né? Tem que ser excluso, obviamente. Então, a gente tem que ir se trabalhando, né? A gente tem os nossos monstros, claro, a gente batalha todos os dias. Eu aprendi no riso uma arte plástica. Hoje, quando as coisas me estressam, eu dou risada. Aí o riso me transforma, eu vou conseguindo liberar minha energia. Mas gente, é meditação, observação e autocontrole. Não tem segredo. Porque vai lá, toma uma mágica e tal. Claro que pode, né? Pode tomar um remedinho? Pode. Se a coisa tá grávida, você pode tomar um remedinho, não tem nenhum problema. Você pode. Você tem esse direito. Você pode usar amortecedor? Pode. Você pode usar droga? Pode. Você pode beber? Você pode. Você pode comprar. A gente tem os amortecedores. Só que a gente tem que perceber que isso é uma diferença de sensações e vocês precisam ser sutil nas sensações. Sutil a gente consegue quando a gente faz muito estágio observatório. Eu falei para vocês isso na primeira sessão, vou voltar a repetir. De pelo menos 10 minutos por dia, vocês silenciarem e respirarem pela barriga e observar os carros que passam ali na avenida de vocês. Não quero que vocês interajam com nenhum carro, eu quero só que vocês observem. Não precisa de muito, não. Não quero que vocês fiquem julgando, falando que esse carro é feio, esse carro é horroroso, onde já se viu você ser assim? Ai, sou invejosa, sou mentirosa. Ai, como você é podre. Não, esquece isso. Não quero pseudo nem rótulo. Eu quero só observação. Observar mesmo, entendeu? Nossa, Viviane, você teve inveja aqui, né, nesse lugar. Nossa, Viviane, você sentiu, né, uma ira um pouquinho diferente. Nossa, Viviane, é só isso, é só observar. Deixa os carros passar, né? Deixa passar. E quando a gente faz esse estágio observatório, a gente fica sutil na sensação. Quando uma sensação muda a vibração de vocês, vocês percebem rápido. E aí, quando vocês estão nessa questão sutil, essas sensações vão precisar ser codificadas. O que acontece? A projeção e a introjeção, ela dá sensações, mas são sensações de um descontrole absurdo. Que vocês vão falar assim, eu não tenho controle sobre isso e não sei de onde vem. É um negócio que toma conta de vocês, que sufoca, que prende seu pescoço, que aperta seu coração e você não vai conseguir explicar sobre aquilo, por mais que você tente racionalmente verbalizar aquilo, porque não é consciente, é inconsciente. Quando é amortecedor, são pulsões. E aí, quando são pulsões, eles sobem e descem. Então, ai, que vontade de comer um chocolate. Vai lá, come chocolate, desce. Eles fazem isso, ó. Ai, que vontade de tomar um álcool. Aí você bebe o negócio abaixo. A pulsão, o amortecedor, eles são pulsões. Só que eles viciam. É isso que tem que tomar cuidado. Que os amortecedores viciam. E tem a ira também como amortecedor. Se vocês pegarem os 7 pecados capitais lá, são os amortecedores principais lá, né? Os 7 pecados capitais são os amortecedores dados pela descrição da igreja, vamos dizer assim, né? A ira, a inveja, a soberba, né? Guardar muito dinheiro, reter muito dinheiro, ou gastar expansivamente, porque qualquer coisa de desequilíbrio é a mesma coisa. Se você gasta muito ou se você economiza muito, você está falando da mesma coisa. São polaridades espelhos que a gente falou na primeira aula, lembra? É espelho, e uma vez que é espelho, é desequilíbrio. Então, beber muito ou fazer abstinência total de bebida, nunca bebo absolutamente nada, também é a mesma coisa. Porque significa que eu não posso perder o controle. Uma coisa que eu elimino porque não posso perder o controle, significa eu não tenho controle. E é por isso que eu não gosto da palavra autocontrole, porque se você precisa se controlar, uma hora esse negócio vai dar BO. Entendeu? Você tem que modelar-se, mas não controlar-se. Então, os 7 pecados capitais, eles resumem os amortecedores.
E tem a ira como 7 pecados capitais. Só que é diferente da ira, do ódio que você sente quando é projeção ou introjeção. Quando alguém fala assim, eu tenho ódio dessa coisa, eu tenho ódio de uma situação, eu tenho ódio do governo, eu tenho ódio dessa situação, né? Eu não vou citar o nome do governo aqui, mas eu tenho ódio do Lula, ódio do Bolsonaro, enfim, ódio de quem quer que seja. É projeção e introjeção. Se eu tenho ódio, significa que eu tenho uma carga emocional latente pulsante. E que o objeto é de referência pessoal, ele vai direto. Não é uma coisa, por exemplo, eu tô irritada. Nossa, eu tenho andado irritada. Quando você está falando dessa pulsão de amortecedor que é a irritabilidade, a ira, você vai estar irritado com todo mundo, com o gato, com o cachorro, com o vizinho que chega, com o outro que tira as coisas do seu lugar, com o irmão, com o filho, com o marido, é com todo mundo. Quando é projeção e introjeção, tende a ter alvo. É o fulano, é o ciclano. Tem nome, entendeu? O alvo. Não é com todo mundo. Eu, por exemplo, era uma pessoa difícil com todo mundo. Ok, porque eu tinha introjetado. Mas, ao mesmo tempo, com quem que eu era mais difícil? Com meu marido. Existia uma pessoa ali que era alvo. Eu até conseguia ser simpática com quem eu gostaria. Mas ele era o alvo. Então, tem um alvo sempre, tá? Então, para vocês identificarem a projeção, a introjeção, tem alvo. É diferente da irritabilidade, quando você fala, minha energia não tá legal. O que tá acontecendo com a sua energia? Ah, não tá bem, eu tenho uma vibração estranha, um negócio assim esquisito, que não passa, que fica, né? Hoje eu tô assim, ontem eu tava desse jeito, tô com incômodo, ai, tô irritada, ai, nossa, tô brigando com todo mundo, nada tá bom. Aí são pulsões energéticas. O amortecedor ele sempre aparece quando eu quero trazer à tona uma pulsão energética, algo que eu não estou sabendo trabalhar ou ler. Aí eu uso o amortecedor para camuflar aquilo que eu normalmente não quero sentar e observar. Qual que é a receita para tratar isso, Vivi? Observação. Não é julgamento, não é achar que é bonito ou que é feio. É você entender que você não está aqui para ser melhor que ninguém, que você tem, né, um monte de defeito igual a todas as pessoas do universo. E que se você tem um pouquinho mais de consciência, torna esse universo um pouquinho melhor para outras gerações, para sua família, para as pessoas com quem você convive, né? Se a gente se torna tóxico a viver em sociedade, infelizmente essa vibração, ela atinge a sociedade como um todo, né? Querendo, não querendo, achando bonito, achando feio. O fato é que se você emana uma energia tóxica, você está, né, intoxicando a camada do universo. Então, é isso. Então, a gente, por dever, quando nasce, como objetivo, o que você tem? É evoluir e morrer. Então, o que você tem é o processo de nascimento até a morte, né? Aceitando, não aceitando, querendo ser rico ou ser pobre, fazendo apologia à pobreza, fazendo apologia à riqueza. O fato é que, da hora que você nasce à hora que você morre, que é só esse tantinho que você tem para você se desenvolver, o que importa nesse tanto não é o que você acumulou, é no que você se transformou. Então, se você tem a consciência que o que importa é no que você se transformou, você precisa parar e olhar o que cabe a você mudar, né? Mas meu marido, Viviane, meu marido é péssimo. Filho, o meu também, fica tranquilo. Todo mundo tem um em casa, né? E é assim que é a vida, né? Ai, mas minha esposa é muito chata. Então, filho, tinha que ter casado com homem. Não casou com mulher, é assim mesmo. Tem isso. Então, pronto, entendeu? Não adianta, né? Enquanto você olha que o outro é o problema, obviamente, esse período de desenvolvimento seu, que é da hora que você nasce até a hora que você morre, está sendo pautado se o outro evolui ou não, se o outro se torna bom ou não. E, fia, se fosse assim, morria em grupo, subia para o céu em grupo para conversar com Deus. Eu nunca ouvi falar disso. Normalmente o pessoal sobe sozinho. Então, a hora que sentar na cadeirinha é você e Deus e acabou, basta, né? Não tem essa de colocar um monte de gente junto. E prestar conta é assim. E uma hora você vai prestar conta da evolução que você teve aqui. É só isso que você tem que prestar atenção. Então, pronto. Não deve ficar pensando, mas Viviane, eu não suporto viver com meu marido. Ai, filho, eu sei. Se você não suporta e chegou a essa conclusão, então cria a ideia de terminar isso da melhor forma possível.
criando o menor estrago possível, criando o menor tipo de situação possível. Não, mas agora eu vou sair do casamento e eu já achei um boy, né? Então, vou arrumar um boy e agora que eu vou meter o pé na jaca mesmo, entendeu? Arrumei um boy e eu tenho pressa para ser feliz. Fia, aí tá o seu inferno, né? Aí tá o seu inferno. Você tá achando que a solução é essa e você tá atraindo a mesma coisa para sua vida. Você vai com o boy e o boy vai ser o inferno na sua vida. E aí você vai falar, por que que eu não fiquei contigo? E eu vou dizer para você, é assim que é a vida. Então, vai terminar uma relação, seja de amizade, seja de trabalho, seja profissional, né? Seja uma relação de amorosa mesmo. Tenta terminar isso sempre de uma forma muito serena, calma e tranquila. Expondo seu ponto de vista, por que não convém nem para você nem para o outro conviver, né? Ah, não, mas eu não consigo porque eu tenho ódio dele. Então, se você tem ódio, não termina. Porque enquanto você tem raiva do seu trabalho, se você terminar com o seu trabalho, você vai atrair para a sua vida. Isso chama-se projeção. Se você tem ódio do seu marido e vai terminar com o seu marido, você vai atrair um outro marido com as mesmas características e depois você vai chamar isso, minha filha, né, de má sorte, quando isso se chama destino, porque você está tornando consciente aquilo que está inconsciente. Então, materializa. Enquanto estiver sentindo raiva demais de alguma coisa, ódio demais, dor demais, não é hora de ir embora. A hora de ir embora é a hora que eu consigo fazer esse término tranquilamente em paz. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu já expliquei a minha parte hoje, né? Já falei demais. Vocês me contam aí o que vocês entenderam, né? Se vocês não entenderam, também conta. Alguém abre o microfone para falar comigo? Cíntia, meu coração, conversa comigo. Eu tô aqui, não sei nem por onde eu começo. Faniente, começa Aí em eu, algum lugar aí. eu acho incrível tudo que você fala, porque a gente se vê demais. Eu acho que os exemplos seus, acho que você se doa muito falando. Eu não teria, né, essa coragem, né, de assumir e expor assim. Então, é muita admiração. Ah, que linda. Muito, muito. E eu percebo que eu vejo que desde do ano passado, quando eu encontrei você, Hum, consegui melhorar muitas coisas, assim, que hoje, quando você fala dos exemplos, eu vejo que, sem ficar os 10 minutos olhando os carros, eu já consigo em alguns momentos. E também não sabia essa questão que você falou de quando acontece alguma coisa que é muito incontrolável e a gente não consegue pensar de onde é aquilo, mas que logo em seguida se arrepende e põe como meta nunca mais ter um ataque, né, um chilique desses, né, que às vezes eu tenho. E então, assim, mas ouvir de uma pessoa é tudo que eu acho que a gente precisa. E anotar realmente, porque eu também sou muito de anotar, tenho que sair colando post-it pela casa, porque precisa, né? Hoje teve um vídeo lá no grupo do Tudo Passa. Eu acho que é bem isso mesmo. São colar post-its, eu faço quadrinhos para estar o tempo todo se policiando em relação ao que você sabe, é uma que é um educação mesmo, né? Se educar. é aquela coisa, não escreveu, não deu, desenha. Então, eu faço uns quadrinhos. A minha mãe é a Odete, que está aqui no grupo. Ela sabe Ai, que eu que tenho, linda. Oi, assim, Odete. é, e, e a questão também de projeção, tudo isso achei muito legal. Essa outra palavra eu não conhecia, Projeção, a de Melanie introjeção, Klein. achei incrível. E acho, nossa, eu falei, né, para você que eu quero um dia, uma hora parar e fazer uma sessão direta, porque é muita coisa para a gente querer
um, né? De uma pessoa tão assim, evoluída como É, você Madai, mesmo. não é verdade, tá? Meu caminho ainda, minha montanha é grande, você não Não, acredita. mas você já está vendo ela do alto com todo esse É, crescimento. E principalmente eu acho que cada vez vai merecer mais por você se doar dessa maneira, amém. né? É, E eu acho que tudo volta, né? muito. É. A gente sempre fala, É só tudo volta. agradecer. Isso te assusta ou te conforta, né? É uma frase que a gente sempre usa. Uhum, Se uhum, assusta, tá na hora de mexer. é, Eu vou corrigir algumas coisas, sim. Primeiro de tudo, assim, quando você fala, eu admiro a sua coragem de se expor, a gente só sente que é exposição quando aquilo não está trabalhado dentro de você. Quando aquilo está trabalhado dentro de uhum, você, não é mais exposição, é exemplo, é história. Não aham, tem, não se sente mais com a exposição. Enquanto eu sentir que eu sou exposta, tem determinados assuntos que eu não curei ainda. Daí sobre eles eu não vou falar, porque é exposição, porque não está curado. Se eu mexer, vai doer. Então, a gente também tem que ter sabedoria para saber o que está curado, o que não está curado. Então, quando eu trago os meus exemplos para vocês, você pode ter certeza que aquilo ali está curado. Se não tivesse, não mexia. Porque eu não sou tão maluquinha assim, não. Eu sei até onde eu posso. Então, eu tenho também coisas a serem resolvidas ainda. A outra coisa que você falou que é interessante é assim, você falou uma coisa que é bem legal, que a gente faz e fica prometendo pra gente mesmo que nunca mais vai fazer e tal. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, da gente não ficar se castigando sobre algo que a gente ainda não tem as explicações. Mais do que você ficar se punindo, nunca mais vou fazer isso, eu juro que nunca mais eu vou passar por isso, eu prometo que nunca mais vou fazer. Mais do que ficar fazendo promessas que você não vai cumprir, porque você não vai cumprir, enquanto você não descobrir de onde é a proveniência, para e observa. Mas, Viviane, por que você está agindo assim? De onde vem isso? Faz a observação. Enquanto você não encontrar a raiz, motivo, você vai continuar fazendo. E se você ficar se castigando porque continua fazendo, você vai estar deixando, repelindo a dor que você está sentindo, que é manifestada através daquela ação. Então, modelar os comportamentos é super funcional. Eu adoro terapia comportamental, adoro terapia de comportamento. Mas por que com o autista funciona bem e com a gente não, Vivi? Porque o autista, ele funciona na base do comportamento, ele funciona na parte cognitiva, a parte emocional dele é falha. Então, você dá um comportamento, coloca uma agendinha para ele, entrega, fala, filho, você vai cumprir isso, ele volta anotado com todo o xizinho na onde que ele fez. Olha que fácil. Agora eu dou para você lá a lista de coisas que você tem que fazer. Você não vai gritar com o José, você não vai xingar o João, você não volta com os xizinhos. Porque tem outras sínteses por detrás, outras sinapses por detrás daqueles xizinhos ali. Então, não se culpe, não se condene, não só você, mas todas as pessoas. Errou, começa de novo, não tenha preguiça. Errou? Tá bom. Peraí. Então, eu não estou abordando a coisa certa, vamos pensar de novo. O que eu tô sentindo? O que eu senti antes? Quando palavrinhas que vão te ajudar. O que eu senti antes disso acontecer? O que aconteceu antes do processo de surto, por exemplo? O que aconteceu antes? Qual é a primeira vez que eu me lembro na vida de ter sentido isso? Essa é a palavra da vez. E nunca vai vir de cara para vocês. Vai aparecer, quando eu tinha 15, quando eu tinha 14. E não é. É quando você tinha 5, quando você tinha 4, mas você não se recorda ainda, porque a sua consciência está travada. Então, qual foi a primeira vez? E quando você perguntar a primeira vez, para, respira e deixa vir. Deixa que vai aparecer. Amanhã você pergunta de novo. Amanhã você pergunta de novo. Que vem a resposta. Tá bom? Eu amo você, sim. viu? Ah, Eu gosto muito de ter você por aqui, minha florzinha. Agora eu também amo a Odete, porque é da de São Paulo. minha mãe. Então, gente, alguém mais gostaria de conversar comigo e compartilhar? Alguém está sentindo alguma coisa que quer dizer? Se estiver sentindo, é só destravar o microfone.
Nossa, tá todo mundo tão quietinho hoje. Ninguém quer conversar comigo? Me contar o que sentiu? Se faz sentido? O que eu falei faz sentido para vocês? Ninguém mais quer colocar para mim? Oi, Vivi, tudo Oi, meu bem? coração, tudo bem? É só. Tudo, saudade. É, Oi, sou meu eu. amor, tudo bem? Tudo, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz. Amém. Então, eu não peguei desde o comecinho, mas eu peguei uma boa parte de tudo que você explanou. E para mim faz muito sentido, muito mesmo. No sentido assim, da gente realmente projetar tudo aquilo que a gente tem mesmo. Infelizmente, é assim que a gente costuma ver o mundo, né? É, Não tem outra forma, e é porque é pior o que é. conhecimento que a gente tem e é o conhecimento que a gente vai passar. E o que eu gosto nas suas aulas é justamente isso, que você dá um outro conhecimento. Porque eu só vou mudar se eu tiver uma outra maneira de conhecer. Se eu tiver ferramentas diferentes, né? E eu adoro isso na sua aula. Ah, gente, a Sol é terapeuta, Permite tá, gente? Ela faz constelação familiar, ela é um arraso. Eu não entendia nada de constelação. Comecei a ler os livros de Bert Hellinger por causa dela, li todos Ah, e que bom. não sou capaz de fazer aquilo que ela faz, a terapia de constelação, mas ela é ótima. Se alguém precisar, pode falar com ela. Sol é linda. Ela constelou vários pacientes meus que eu indiquei para ela fazer, porque a gente tem que saber também até onde você tem capacidade, né? Tem coisas que eu realmente não tenho capacidade. Aí eu passo a bola. Ah, eu amo constelação. Lindo, sou. E você tem, olha, Amo você mesmo. nasceu para isso, não mexa, tá? Não mexa, porque Ai, que é isso. bom. Você nasceu para isso. Obrigado por Que você estar bom. aqui, viu? Tenho uma Ai, admiração eu que imensa por agradeço. você. Eu que agradeço essa oportunidade. É muito, muito bom. É, a Sol tá comigo já tem uns cursos já, né? Uns par de cursos, né, Sol? É. Olha, gente, alguém mais tem alguma dúvida que queira colocar? Quem tá aqui pela Eu primeira tenho. vez? A Ana, fala comigo. Ô, Vivi, eu fiquei em dúvida na seguinte situação que você colocou. Você falou que geralmente a gente tem um alvo, né? Sim, quando Esse é alvo, introjeção ou projeção, sim. isso. E esse alvo, ele tem alguma característica que desencadeia na gente? Como é que é? Como é que... Tem. Porque você não escolhe, né? Você não queria brigar, por exemplo, com o seu marido. Não, ele tem a característica do objeto de repulsa sua, por exemplo. Então Hum, vamos supor que a repulsa era minha mãe. Aí eu vejo alguém, um chefe ou marido, que tenha, às vezes, eu vou falar para você que daí é sensorial, porque tem pessoas que são mais visuais, tem gente que é mais sinestésico, e uhum, tem gente que é mais sensorial no senso de sentir. Então, cada um tem um estilo, né? Mas eu vou te dar um uhum, exemplo. Esse exemplo não é meu, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que o chefe dela tinha uma mania de coçar a barba. E esse uhum. coçar da barba era igual a uma pessoa que abusou sexualmente dela. E o que acontecia? Toda vez que ela estava diante desse chefe, ele coçava a barba, que era, de repente, um tique dele, de coçar a barba. Uhum, O que acontecia toda vez que ele fazia isso? Ela uhum, alavancava no cérebro dela a parte precedente ao coisa. Ao abuso. E aí o que acontecia? Ela tinha um pavor desse chefe absurdo, porque não vem só em forma de raiva, né? A pulsão de raiva não é para todo mundo, né? Eu falo que a raiva não é para todos, né? Tem gente que não, a pulsão não é a raiva, é o medo. O fato uhum, é que a pulsão de medo e de raiva é igual. É que um ataca e o outro foge, mas a pulsão é igual. Seja a uhum, raiva, seja o medo, a pulsão é a mesma. O ataque, atacar ou fugir só muda a modalidade, mas é igual, uhum. tá? Então, ela queria esconder debaixo da mesa. E ela não sabia, ela não recordava que tinha sido abusada. E daí ela fez um processo de hipnose terapêutica, onde ela recordou disso.
E daí, quando ela recordou, ela na hora linkou. Nossa, meu chefe. Por isso o pavor que eu tenho dele. E ele, coitado, ficava muito constrangido, porque ele também não entendia por que ela ficava com tanto pavor. Ele não... Então, não era uma palavra, não era o tom da voz. Aí tem pessoas que é por imposição. Qualquer ser humano que impõe algo para elas vira objeto de raiva. Porque teve pais impositores, por exemplo. Chega alguém e fala, faça isso, né? Aquele verbo imperativo. Pronto, acabou. Não faça, não manda em mim. Tá pensando o quê? Vivi, e aí como que a gente ressignifica isso? Assim, como que é só no observar? E como é que eu vou eliminar isso? Como é que eu vou trocar isso? Então, uma vez que você tornar consciente a proveniência disso, a cena matriz, 50% das suas projeções já estão eliminadas. Só você primeiro encontrar. Porque quando você encontra, daí você começa a observar à sua volta o que está acontecendo. Você fala, nossa, com fulano eu agi assim, eu estou projetando. Quando você começa a entender o que você está fazendo, as projeções ou as introjeções que você está tendo, você, a partir dali, começa a treinar o seu comportamento. Então, o treinamento prático, que é o comportamental, ele acontece muito bem, quando acontece de você ter conseguido gerar em você essa conexão da proveniência. A partir de que você gera a conexão, aí você treina comportamentalmente, que é o que a Cíntia falou, botar os bilhetes, escrever no quadro de aviso, dar recado para você mesmo, pedir para os outros chamarem a sua atenção quando você faz. Porque quando você não tem consciência, você não aceita nem que alguém chame a sua atenção daquilo. Você não aceita. Se alguém falar para você, você está fazendo isso, você vai falar, você está louca? Vai cuidar da sua vida? Entendeu? Então, é nesse aspecto. Então, quando você toma consciência, você aceita até que os outros te ajudem a fazer isso, né? A gerar esse perfil. Então, antena ligada, então, né? Aí você fica, você sai do piloto automático, porque a projeção, tanto a projeção quanto a introjeção e os amortecedores que eu falei hoje para vocês, eles são pilotos automáticos. Eles ficam ligados e você vai vivendo em função de funcionar naquele modo, naquele esquema. Aí quando você consegue o Wallace, que o Wallace seria fazer essa conexão de sensação com o momento que você viveu. Aí você cria um awareness. E quando você cria isso, aí você tá salvo. Entendeu? Agora, você tem predisposições. Meu temperamento, é o que eu expliquei. Meu temperamento é um temperamento mais leão. Né? Eu não sou uma pessoa preservadora, eu sou uma pessoa de ataque. Né? O preservador, ele é bom, porque ele não ataca, ele recua, né? Então, eu tenho que o tempo todo me controlar nesse aspecto. E quando eu falo de controle, não é ficar controlando a atitude, mas sim refletindo sobre os seus comportamentos. Será que eu exagerei? Aí sim. Por exemplo, filho, é muito comum isso. Porque eu consigo modelar comportamentos com pessoas que estão à minha volta, mas com o filho, às vezes, dá muito mais trabalho. Porque ele é pequeno, né? Coitadinho. Então, meu filho me ensina muito. Ele é uma pessoa que eu peço ajuda. Se você achar que sua mamãe está exagerando, você fala. E ele fala, mãe, acabou, né? Basta. Eu falo, você tá certo. Eu me vejo assim com a minha filha. Então, tem que treinar até para te ajudar. Que é assim que funciona a vida. Nós estamos tudo no mesmo barquinho, né? Então, pronto. Nossa. Olha não. Entendeu, Ana? Sim, mas também eu falo, o que você estava falando do ataque, mas também o recuar demais também é ruim.
Não, Fia, os Eu dois acho. são ruins. Tanto o recuar quanto o Então, atacar, tô né? falando, tanto É atacar que quanto normalmente recuar. a pessoa que ataca gostaria de não atacar e de ser recuo, né? E a pessoa que é recuo Uhum. normalmente gostaria de ser mais ataque. O sonho de consumo Ataque, da gente justamente. é que a grama do vizinho é muito mais verde que a nossa, né? Assim que é, Porque né? aí você poderia, eu falo por mim, que poderia muitas vezes virar e falar assim, nossa, poderia ter falado tal coisa, como que eu perdi a oportunidade? Entendeu? É. Então, hoje eu passo a vez, minha filha, porque eu entro numa discussão e não saio, então eu não posso entrar. Eu passo a vez mesmo, porque senão fica difícil. Então, é aprender mesmo a lidar com você. Não tem uma receita própria, Ana. Você que vai medir Uhum. isso, porque é muito tênue, é muito fino, né? Por mais que a pessoa faça terapia, na terapia o que a gente faz é fazer muita pergunta para a pessoa ao ponto de trazer os incômodos, né? Alavancar ali, cavucar o processo. Mas o terapeuta não está ali para dar resposta, ele está ali para fazer pergunta, né? E mesmo porque eu também vejo assim, Vivi, a gente, quando tem uma pessoa, a gente convive com vários tipos de pessoas, então o seu comportamento não é assim uma regra, você sempre vai estar assim no mesmo jeito. Não, tem, né? Uma pessoa que Depende vai do se comportar de uma forma para que eu tô viver lidando. bem, que a outra você vai se comportar de outra Sim, forma. Eu Deus. imagino que seja assim. Sim, mas é porque isso chama-se afinidade, né? Inclusive afinidade Uhum, vibracional mesmo, de energia. uhum, Tem gente que você tem uma energia vibracional que é mais compatível e outro menos, mas eu falo que a graça do mundo não é amar quem tem energia igual a nossa, é amar quem tá difícil ali, né? Amar quem tá fácil e tranquilo, né? É tipo é perguntar verdade, quem que não gosta de Verdade. chocolate? Todo mundo. Agora, né? Quem que gosta de figo, né? Nem todo mundo, então assim, né? uhum. De ló, quem que come? Ai, nem todo Esse é um mundo. mandamento, né? Então, o difícil é gostar daquele que é torto, né? Aos nossos olhos, não aos olhos dele, porque aos olhos dos outros é Sim, todo sim, mundo sim. reto. Uhum, Então, é amar aquilo que é diferente, né? Eu falo para você uhum, que a grande arte da sabedoria, no meu ponto de vista, está na curiosidade. Se você sair do esquema de curiosidade, você acaba entrando numa curva que não tem saída. Você vai bater com a cara no muro. Você vê alguém que pensa muito diferente, que está querendo bater de frente com você, se torne curioso na hora, pegue o modo operante, vira a chave e fala: Ah, é? Nossa, mas não tinha pensado assim? Me fala um pouco mais. Como é que você chegou a essa uhum, conclusão? Nossa, que engraçado. Jura que você pensa? Ai, como é que você chegou nisso? Entendeu? É o modo curiosidade. uhum. É olhar o outro com ar de curioso, porque aí você sai do julgamento. Toda vez que você acionar o modo criança, criança não julga, é muito raro. Uhum, A criança, ela é curiosa. Ela quer entender o que está acontecendo. uhum, Se você operar no modo infantil, no modo criança, você consegue se dar bem, que é o modo da curiosidade, mas é treino, né? uhum. Entendeu, Ana? Sim, Tirei sim. sua dúvida? Uhum. Tirou. Tá. Gente, se vocês não entenderem o que eu falo, vocês perguntam de novo, tá bom? Não tem problema, não. A Márcia tá falando comigo? Ê, fala comigo. Boa noite, tudo bom? Que Como você saudade. tá, meu coração? Eu tô bem. Eu tentei gravar um vídeo, né, para pôr no grupo, mas eu não sei o que tá acontecendo com o WhatsApp agora, que ele parece que limita um tempo de vídeo e eu não consigo postar o vídeo no grupo. Ai, meu Deus do céu, Mas essa eu acho que deve ter tecnologia. pessoas. Ah, não sei. Não, é a tecnologia e a pessoa atrás, né? Do Essa pressa, né, aparelhinho. que fica em frente à tecnologia, que nem aqui de casa também, não sei o que acontece. É defeituosa, né? Mas vai aprendendo aos poucos. Então, para quem não me conhece, eu tô com a Vivi já desde o ano passado e foi uma experiência assim maravilhosa na minha vida. E é engraçado porque hoje as pessoas olham para mim e falam assim: "Ai, você sabe que eu queria ser igual a você, assim com essa tranquilidade?" E eu falo: porque você não me conheceu antes, porque as pessoas me odiavam, as pessoas não queriam ficar perto de mim, porque eu não tinha esse filtro, né? Eu soltava e pronto, e tipo, que se dane você, é o que eu penso e pronto, né?
E hoje eu me pego pensando muitas vezes assim, analisando mesmo, e o que a Vivi acabou de falar aí, quando você tem esse start realmente, que você consegue perceber a sua atitude, quando você toma uma determinada atitude, você fala, daí você para e pensa e fala assim, nossa, mas será que eu estou fazendo isso porque aconteceu isso comigo? Aí você começa realmente a parar e analisar e começar a mudar os comportamentos. E eu, hoje em dia, graças a Deus, eu falo que a Vivi é minha mestra, né? Oh, meu Deus. Porque eu e a família inteira, né? Porque a família agradece. Mas hoje eu consigo ter essa percepção de olhar o outro com um olhar diferente, né? Para quem não me conhece aí, eu sou mãe de 3 filhas, né? Sou vó de um netinho maravilhoso, meu babão, a vovó babona. Mas eu passei uma dificuldade um pouco grande com a minha filha mais velha, que foi quando ela teve uma mudança de opção sexual. E a gente, como vem de cultura e religião e algumas crenças, né, que pontuam certas coisas, para nós é tudo errado e tipo, não aceito. Então, quando eu encontrei a Vivi, foi bem nessa situação que me ajudou bastante, nos ajudou bastante, que eu consegui realmente olhar com outro olhar, né? Olhar para minha filha de uma outra forma. Somos seres individuais e que cada um tem a sua opção. E naquele dia, realmente, vai cada um sentar na cadeirinha lá e dar conta a você com Deus. Não é eu e o outro, e o outro, e o outro. Não, é eu e ele, pronto, acabou, né? Então... A conversa é terapia individual, não é mesmo? Exatamente. Vai ser aquele dia, eu falo para todo mundo, eu falo, olha, aquele dia não tem escapatória. É você e ele pronto, meu. Se você falar assim, ai, mas não foi assim, eu aposto que ele vai virar para você e vai falar, não foi? Tipo, foi, né? Então, eu respeito hoje o indivíduo, as escolhas de cada um, crenças, religiões, né? O que ele quiser ser, tá ótimo. Tá legal para você? Você tá feliz? Meu, tamo junto aí, entendeu? Vamos ser felizes. Se precisar, tamo aí para apoiar. Mas é claro que numa dessas a gente também tem esse filtro de tipo, será que eu tô fazendo é realmente certo? Ponderar, né? Tipo, nossa, eu tô fazendo isso porque minha mãe fez isso comigo. E isso não é legal porque eu não gostei. Então eu vou me policiar para mim não fazer mais. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquele jogo, né? Aí você fala, não, peraí, vamos para o ego, a razão de todo ser e definir. Então, hoje, quando essa amiga minha, eu estava numa dúvida, mandei um áudio para ela, e aí ela falou assim, como assim? Foi você que me ensinou isso, que a gente tem que ser, tipo, te faz feliz, é o que você quer, corre atrás, não liga para a opinião dos outros. E aí eu parei e falei, nossa, Paty, que legal. Ela falou, você me ensinou, você... Eu falei, nossa, eu ensinei alguma coisa para alguém, que legal. Tipo, o que antes as pessoas não queriam ficar perto, porque eu realmente empurrava as pessoas para longe, né, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com as minhas verdades, né, minha única verdade, né, não era minha meia verdade, era minha única. Então, hoje, tipo, estou aprendendo cada dia, assim, é uma descoberta, quando você realmente para analisar e olhar e falar assim, nossa, e quando eu vejo pessoas com as minhas atitudes, falo, nossa, eu já fui assim, caraca, coitada, né? Deve dar trabalho de acordar e dormir com ela mesma, né? Eu também. Precisa de ajuda, mas como assim, né? Não, pior que você acaba realmente olhando a vida com outros olhos e deixando de se importar com muita coisa, né? Essa mudança assustou muito em casa, né? Muito, muito, muito. Ainda anda assustando, mas eu ando mais devagar agora. Bota o pé no freio. Mas gratidão por poder participar mais uma vez, porque a gente sempre, cada dos cursos que eu participei é diferente. É o mesmo assunto, mas a gente recebe de formas diferentes, né? Então, gratidão mesmo por ter a oportunidade de estar participando de novo aqui. Não esqueci que a gente precisa marcar um café quando você vier para o Brasil, tá? Com certeza. Faremos.
Como diz a Paty, vamos tomar cerveja. Não, é o Vamos estrume tomar da cerveja. Paty e o café, tá tudo certo. Tô feliz de ter você aqui, viu? Obrigada. Não, eu que sou grata e vou tentar te encaminhar o vídeo para você poder postar, porque é mais fácil. Tá Porque eu não bom. consegui. Ah, meu Deus do céu. Beijo para Combinado, vocês, beijo. boa noite, viu? Amo você. Eu também te amo, viu? Olha, gente, o caminho não é fácil, né? Eu tenho aqui pacientes que me acompanham e tudo. A gente sabe que fácil não é, né? Se fosse fácil, não tinha gente tão perdida no mundo. Mas eu não tô dizendo que é impossível. Isso eu acho que já é o que serve, né? Se vocês estiverem em contato, é que nem musculação. Malhou todos os dias aquele músculo, ele define. Então, é que nem musculação. Se todo dia você tiver contato com a habilidade de se observar, a habilidade de pensar fora da caixa, a habilidade de não se julgar, a habilidade de não julgar o outro, você vai acabar encontrando com certeza, porque o caminho ele vem, ele aparece, ele abre, ele surge para você. São as suas escolhas, né, Vivi? É, Eu escolho o que eu vou viver e eu escolho o que eu vou sentir, não o outro. O outro não tem esse poder. E eu também não tenho esse poder sobre o outro. A escolha é dele. A gente só tem poder sobre a nossa verdade para nós mesmos, né? A verdade é auto-aplicável, ela não é aplicável para o outro. É verdade. Verdade. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A gente pode encerrar. Mais alguém quer colocar Beijo e alguma coisa? gratidão a você. Oh, meu coração, obrigada, Cris. Obrigada de coração, viu? Muito obrigada, Vivi, mais uma vez. Oh, meu Estou muito coração. feliz por estar aqui. E eu tô feliz por ter você aqui. Você é sempre participativa com a gente. Eu gosto bastante. Obrigada, viu, Cris? Obrigada aí, querida. Semana passada eu peguei o bonde andando, mas ainda consegui. Eu senti sua falta, eu vi. Aí eu peguei o bonde andando, mas cheguei. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A gente pode encerrar, não quero atrapalhar também a rotina de vocês. Tudo bem? Tem alguém sentindo que precisa falar? O coraçãozinho bate, pulsa, vai pra garganta? Olha o introvertido aqui, Vivi. Oh, meu coração! Tudo bem? Boa noite. Só passando pela agradecer a todos aí, agradecer a você. Vanderlei, meu Vanderlei, me ajuda tanto. Nossa Deus, sério? Quanto tempo, Vanderlei? Vanderlei é veterano. Verdade. Você sumiu mais. Trabalhando e estudando bastante. Que bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Quer contar alguma situação? Tá tudo bem? Podemos encerrar? Não, fica mais um pouquinho. Eu sei que tá tarde aí, né? Não vou fazer isso com as pessoas. Tem gente entrando na sala, tadinho das pessoas. Vão acabar de entrar para eu poder se despedir. Às vezes eu dou umas misturadas aqui nas palavras. Bom, Ina, obrigada pela participação. Vivi. Um beijo, meu coração. Obrigada pela participação, Célia, Tati. Adorei ver você, mesmo você tendo ficado quietinha hoje. Amei te ver. Obrigada, Cris. Chigeco, tudo bem, né, amore? Como você tá? Ela também participa de todos os cursos. Adorei ver você, Ana, Eva. Quando vocês se sentirem à vontade, Poliana, de participar, Vânia. Sol, obrigada. Tânia, meu coração. A Tânia tá em Portugal também, coitadinha, tá com... Sim, obrigada a você, Vivi. Obrigada de vocês estarem aqui, Ana, Donizete, todo mundo, viu? Obrigada a cada um de vocês, a Lê, Luana, Alessandra, Bárbara. De qualquer hora, eu juro que eu participo mais. É que normalmente eu tô na aula e eu chego atrasada. Ela faz mestrado. Aí já tá no finzinho, mas... Não tem problema, eu vou esperar que você participe, porque você tem bastante coisa para contribuir. E olha, se vocês tiverem mais sugestão, Marise tá aí. Um beijo, Marise, meu coração. Lourdes. O que vocês precisarem sugerir, podem me mandar por mensagem, que eu, à medida que eu posso, eu vou encaixando, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Beijo. Já amo muito vocês, viu? Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Um beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa semana. Beijo, boa noite. Tchau.